Então, como eu tava falando aqui, eu acho que assim, Deus tem um momento certo pra tocar cada pessoa, né? Tem pessoas que são tocadas quando tá no leito de morte, igual eu falei, tá lá pra morrer e conhece Jesus naquele momento, mas não parte sem a oportunidade. Tem pessoas que conhecem Jesus quando criança, tem pessoas que vêm de gerações de família cristãs. Então eu acredito que Deus tem a forma de trabalhar com cada um, né? Cada um ele tem uma história pra contar. E a minha história, ela é... Assim, eu sou a segunda geração de levita da família. De levita, não, de cristão. Meu pai me levou pro caminho de ser levita. Ele é pastor, então assim... Filho de pastor tem uma cobrança dobrada, né? Mas só que não é aquela coisa que filho de peixe, peixinho é. Filho de pastor não é pastorzinho, né? Como o pessoal fala. Então a gente tem uma cobrança muito grande da igreja, da sociedade. Mas só que a gente acaba tendo que viver uma vida, como eu posso dizer... Pensando em tudo que vai fazer, né? Será que eu tô fazendo aqui vai escandalizar? Coisa do tipo. Então, assim... É uma coisa transformadora, né? Essa maravilha de Jesus ter uma história com cada um. E comigo, a minha história começou lá atrás, quando eu era criança. Com 3 anos de idade, eu tive... Em 1989, eu tive água no pulmão. E naquela época, os recursos para tratar essa... Eles chamam de inflamação na pleura, né? Que é quando dá água no pulmão. E os recursos para tratar naquela época era muito escasso. De cada 100 crianças, 13 sobrevivia. E a maioria delas ficava com sequelas. Uau. E aí... Isso você tinha 3 anos de idade. E por que isso ocasiona, assim? Do nada vem uma... Eu nunca fui atrás pra saber o motivo, né? Mas eu sei que a minha mãe, eu cresci com a minha mãe contando testemunho, porque ela foi um dia, conversou com meu pai e falou assim, ó, a gente já fez tudo que estava ao nosso alcance. Ela fez uma oração e falou assim, ó, entrego a vida do meu filho nas suas mãos e faça conforme a sua vontade. O senhor sabe o desejo do meu coração, eu desejo muito que ele esteja aqui comigo, mas se for pra levar também, que seja feita a sua vontade, né? Tipo, a maturidade dos meus pais... É maturidade espiritual, né? Maturidade espiritual e me vendo sofrer. E eles oraram bastante, foram 13 dias sofridos, assim, na vida deles, que foi quando eu fiquei na UTI. E aí, quando eu me recuperei e voltei pra casa, minha mãe falou que eu, com 3 anos de idade, cheguei pra ela e falei, olha, eu tava nos braços de Jesus e ele falou que não era a hora ainda de eu ir embora, que eu ainda tinha uma história pra fazer aqui na Terra, eu tinha uma grande obra. Nossa, que... Essa foi minha primeira grande experiência, né? Tipo, minha mãe disse que chorou e ela conta a história dela. Esse testemunho, ela prometeu pra Deus, assim, ó, seja feita a sua vontade, mas se você trouxer ele de volta pra mim, eu prometo pra você que toda a igreja que eu for, que eu tiver uma oportunidade, eu vou contar o testemunho dele. Uau. E aí, tipo, 30 anos depois, ela tava numa igreja contando o testemunho, uma mulher levantou no fundo e falou, isso aí é verdade, eu era enfermeira, tipo. Uau. Eu fiquei todo arrepiado aqui. Bem impactante. A sua mãe era pastora também? Ou era missionária. Missionária. Poxa, que legal. E o seu pai era pastor de alguma religião específica? Meu pai era Assembleia. Assembleia de Deus. Gente, pra quem não sabe, o levita é a pessoa que toca na igreja, né? Então a gente chama de levita, é o cantor, o que toca violão, que toca algum instrumento. Então, você foi a segunda geração de levita ou seu pai? A primeira geração dos levitas. Mas a segunda de pessoas já no evangelho dentro da família. Mas ele é filho de pastor. E é uma coisa que a gente sempre fala, né, gente? A religião, às vezes, ela coloca uns gessos, né, em algumas situações. E igual você cresceu nesse meio, né? Não é porque ele é filho de pastor, é que ele já tinha que ser um pastor como obrigação, né? Deus, ele tem um chamado para cada pessoa, né? E isso vai de uma comunhão entre você e Deus. Mas só que a religião, às vezes, quer te cercar, quer que você ande naquele caminho meio que obrigado, entende? Então, por isso que a gente gosta sempre de dizer que a gente segue a palavra de Jesus, a palavra de Deus, que está aqui no livro da sabedoria milenar, e sem querer também ofender outras religiões, nada disso. É porque a religião foi criada pelo homem, né? E aqui na Bíblia não fala da religião. Pelo contrário, né? Os religiosos foi que crucificaram Jesus, né? Que foi o caso dos judeus na época, que apontaram o dedo para Jesus e decidiram crucificá-lo. Eu não quero aqui ser polêmico, não quero também atingir ninguém, não importa qual seja a sua religião, mas o importante mesmo é seguir a Jesus, né? Mas como a mãe dele já tinha uma maturidade espiritual, tá? E o pai também, né, que era pastor, pregava a palavra, a mãe orou para Deus e Deus transformou, né, a sua situação, tirou ele do leito de morte e ela teve uma visão, viu Jesus segurando o filho nos braços e falando que não era o momento dele, né? Ontem você tinha até comentado essa história comigo e falou, a história dele não termina aqui, ainda ele tem muita coisa para passar, a missão dele ainda não acabou, né? Sim. Isso é maravilhoso, cara. A gente passa por coisas na vida assim impactantes. Por exemplo, na minha adolescência, eu tive diversas experiências com Deus assim sobrenaturais. Por exemplo, quando eu tinha 16 anos, a gente estava num congresso. Eu tava do lado de fora da igreja, o cara que tava pregando parou tudo, foi lá fora, eu tava com o olho fechado, né? Me contaram depois, ele tava orando, eu tava assim, com o olho fechado, com as mãos pra cima. Ele foi lá fora assim, aí ele foi pegar minha mão, a pessoa que tava do meu lado colocou a mão por cima.
da minha, assim. Aí ele pegou, com o olho fechado, sentiu que não era eu, jogou a mão pro lado, assim, pegou a minha mão e falou assim, ó, eu tô te entregando uma chave agora e essa chave vai mudar a sua vida. Uau. E falou algumas coisas pra mim, mas o negócio da chave ficou... Eu tinha 16 anos, eu já tenho 37. E um dos meus negócios hoje é trabalhar com equipamentos de estética e é o que praticamente me dá mais retorno financeiro na área empresarial. E pra ligar esse equipamento é necessário uma chave, tipo... Uau, que legal. 16 anos, a pessoa falou assim, olha, tô te entregando uma chave, essa chave vai mudar a sua vida. Com 16 anos, o que você pensa? Pô, é um carro. É o que um jovem pensa, né? Mas olha só, anos e anos depois, eu entrei num ramo e para ligar os equipamentos que eu trabalho, todos eles necessitam de uma chave. De uma chave. E foi o que mudou sua vida financeira também. E uma coisa interessante, né? Ele falou específico, tô te dando uma chave. E para todos os equipamentos, a chave é a mesma. Uau, que legal. Entendeu? Tipo assim, eu acho que as coisas de Deus, a gente olha com a maturidade daquele momento, né? Quando Deus fala com a gente sempre tende a olhar com a maturidade atual. A gente não consegue enxergar onde Deus está já. É uma coisa assim, que as experiências com Deus eu acho sensacional por isso. Ah, que legal, gente. Ele recebeu uma profecia, né? Aos 16 anos e o que viria, né, pelo seu futuro. E você é um homem de Deus já há 37 anos. Mas, por exemplo, Felipe, você que nasceu assim já num lar cristão, a gente sabe que, por mais que os nossos pais nos dê o caminho, a direção, nem sempre a gente tem aquela comunhão com Jesus desde cedo, né? Porque a gente vai entrando no processo de maturidade, as experiências que a gente vai tendo na vida. Quando que foi, assim, na sua vida que você encontrou Jesus verdadeiramente, assim, que você teve um encontro com Deus? Que, assim, que você aceitou e começou a entender tudo aquilo que era falado pra você? Cara, eu acredito que com 12 anos eu me batizei. Só que eu não estava pronto para me batizar ainda com 12 anos. Eu fui muito pelo pessoal, não, vamos batizar, não sei o que e tal. E aí foi bem uma semana que meu pai ia fazer o batismo e eu queria ser batizado por ele. Fui, aí chegou na última hora, mudaram tudo, não foi ele que fez o batismo. E aí meio que aquilo me deu uma frustrada. E aí eu fiquei 2 anos ali meio... E com 14 eu já tava tocando no louvor. E aí a gente montou uma banda. E aí aquela euforia, né? Todo mundo, tipo, tocando e tal. A gente tava mais preocupado com a música do que com a mensagem. Tipo, a gente esperava mais chegar a hora do solo, pra fazer o solo na guitarra lá, mostrar pra todo mundo que a gente sabia tocar, do que realmente levar a mensagem, né? E a gente, por tocar bem, tava sendo convidado pra ir pra várias igrejas e tal. E a gente foi convidado pra ir num congresso na cidade de Diadema, em São Paulo. Cara, o culto tava assim, ó, um fervor, assim. Assim, ó, se eu fechar o olho, eu me pego naquele lugar hoje. Tava um fervor e tal, e aí chamaram a gente pra tocar. Na hora que a gente começou a tocar, a igreja esfriou. Parecia que jogaram nitrogênio na igreja. Aquele dia, eu percebi que eu não tava conectado com o Pai. Uau. E aí eu falei, não, eu tenho que mudar essa história. É que não era pra você, né? Era pra Deus. Tudo aquilo, aquele dom, o que você estava fazendo era pra Deus, né? Pra levar a mensagem para as pessoas que estavam ali presentes. Mas, igual na Bíblia fala, né? Que a gente não pode se exaltar, né? A gente tem que exaltar o nome dele. Então não importa se hoje você é um empreendedor de sucesso, é graças a Deus, né? Graças a Deus ele te deu essa oportunidade e ele tinha te dado essa oportunidade. E nesse dia você percebeu que não estava conectado, mas foi nesse mesmo dia que você se encontrou com Deus verdadeiramente ou foi um processo ainda? Foi um processo. Eu saí dali e eu fui o único ali da banda que foi impactado pelo aquilo, né? O pessoal, na cabeça deles, a gente precisa ensaiar mais. Você viu que a gente acabou com o culto. E eles achavam que era a técnica, que era... Mas não era a conexão. Entendeu? Eu já fui no monte, eu tive experiência de ir no monte, orar, e a pessoa, na hora que levantar o tapete, os gravetos tá fluorescente. Uau. Entendeu? A pessoa pegar o negócio brilhando na mão assim, ela falou, leva pra casa, ora, quando você orar, você vai ver que ele vai acender de novo. E eu levei pra casa, o negócio apagado, quando eu comecei a orar, começou a acender. Uau. Então, tipo assim, já vivi experiências sensacionais. Mas foi um processo. Aquele momento foi um processo, porque pra mim, eu entendi que era a falta de algo que fez aquilo acontecer. E não técnica. Porque técnica a gente tinha. A gente não fazia nada da vida, né? Só estudava. Estudava e treinava o instrumento. E aí, ainda mais eu, no meu caso, meu pai, ele obrigava eu a ensaiar 3 horas por dia. Então, tipo, eu tinha que ficar bom no instrumento. E aí, pra mim, foi um processo. Eu fui encontrando Deus, assim, aos poucos, ao ponto que eu lembro que uma vez ia ter um congresso e eu fiz um jejum de Daniel. Foi 21 dias comendo só salada. No café, no almoço e na janta. Pra me purificar, assim. Eu acho que foi aí que eu tive um encontro com Deus. Cheguei a falar até em línguas na época e eu fiquei com medo e travei. Tava andando assim, ó, do nada no meio de casa, comecei a falar em línguas e... Uau. E assim, foi bem sobrenatural, mas foi um processo. Só que esse processo que a gente passa, a gente vive várias coisas, né? Eu vivi uma crise de identidade muito grande porque, igual eu comentei com você um pouco mais cedo, meu pai, ele tinha um salão gigante no bairro que a gente morava. Era um salão de esquina, um salão grandão, cabia mais de 100 pessoas no salão.
E a igreja era lotada e meu pai trabalhava viajando. E um dia ele colocou um pastor pra morar na nossa casa. E aí ele foi viajar a trabalho e eu, minha mãe e minha irmã fomos pra casa da minha avó passar o Natal. Quando a gente voltou em janeiro, ficamos 30 dias fora. Não tinha mais ninguém na igreja. O cara abriu outra igreja e levou todo mundo embora. Uau. E aí meu pai colocou a gente, não fechou a igreja, ele continuou fazendo os cultos sem ninguém, só nós 4. E ele colocava a gente pra tocar, fazia o louvor de 30 minutos, depois ele dava a palavra. E aí eu, na minha mentalidade adolescente, né, 14, 15 anos de idade, eu virava pra ele e falava: meu, você não tem noção do tanto que você tá humilhando a gente, fazer a gente tocar pras cadeiras com aquela porta aberta pra todo mundo ver, fecha pelo menos uma porta. Tipo, eu falava isso pra ele, né, mentalidade... Isso você tinha quantos anos? 14 pra 15. 14, adolescência. Aí eu achava que aquele problema, tipo assim, não conseguia levar a gente pra igreja porque faltava alguma coisa. Aí peguei meus amigos da escola, montamos uma banda com o pessoal que era crente lá na minha sala e fomos pra igreja, tentamos fazer um movimento, mas não era aquilo. O lance era o seguinte, eu fui entender isso 15 anos depois. Eu tava fazendo um trabalho na casa do meu pai e aí contratei um pedreiro, começou assim, contratei um pedreiro e aí ele chegou e falou assim: ô, você era o menino que tocava ali no salão, não era? Eu falei: era. Pô, cara, eu tava indo me matar. Uau. E aí eu cheguei no ponto de ônibus. Eu ia pegar o ônibus, que eu ia lá pra linha do trem, pro trem passar em cima de mim. Uau. E aí eu parei e comecei a ouvir o louvor lá na igrejinha vazia. E me chamou a atenção que tava vazia. E aí veio a palavra, aquilo me acalmou, eu peguei e voltei pra minha casa. E hoje eu agradeço a você, porque meus filhos me têm hoje pelo aquele dia. Nossa, que maravilha. E eu já ouvi várias pessoas chegaram pra mim e falaram: cara, hoje eu sou crente por causa da igrejinha que tocava lá, chamava atenção porque não tinha ninguém dentro. E aquilo eu via, as pessoas iam pra padaria, que era uma esquina, era 4 esquinas numa avenida assim, né? Esquinas grandes de comércio. Então tinha na frente o sacolão, com ponto de ônibus do bairro todo, a maioria das pessoas pegavam ônibus naquele ponto. Tinha uma padaria, açougue, e o pessoal ia pra padaria, ficava bebendo e vendo a palavra. Ao ponto que ele chegou e falou assim: ó, chegou uma época que a gente ia lá e não bebia mais, só ouvia a palavra. Que legal. Duas coisas me chamaram bastante atenção nessa história, porque o primeiro, a resiliência, né, do seu pai. É um pastor que ele colocou dentro da casa dele, levou todos os fiéis da igreja, e mesmo com a igreja vazia, gente, ele continuava pregando a palavra, né? É igual a gente aqui, ó, agora só tem 4 pessoas assistindo a gente, e se tiver 0, gente, a gente vai estar trazendo a palavra toda segunda e sexta-feira. Não importa, porque isso vai ficar gravado, e daqui 2, 3 anos, essa palavra pode impactar a vida de alguém. E a mesma coisa o pai dele fez. Com a igreja vazia, ele estava impactando a vida de outras pessoas que não estavam ali dentro. Sim. Né? O pessoal estava no ponto de ônibus, escutando louvor, escutando a palavra, e essa palavra tocou no coração dele de alguma maneira. Então esse também é o nosso propósito aqui, é levar a palavra, não importa para quem, não importa quantas pessoas estejam ouvindo. Então, para você também ajudar a gente, ó, agora já tem 7. Tá vendo como Deus trabalha, gente? Compartilha com seus amigos, manda essa palavra pra uma pessoa, que isso pode transformar a vida dela de alguma maneira, né Felipe? Deixa a curtida aí também, né, pro algoritmo entender. Curte o vídeo, coloca o sininho para que toda segunda e sexta você receba uma notificação aqui do nosso canal. E a outra coisa que me chamou a atenção: seu pai fazia você ir lá tocar mesmo com a igreja vazia, você se sentia um pouco humilhado com aquilo, mas você estava no mundo espiritual, Deus estava vendo tudo aquilo que você estava fazendo, sabe? E hoje você é o homem que é, graças a tudo isso que você passou, né? Isso é muito, muito, muito legal, Felipe. E como é que foi, assim, ó, na nossa adolescência a gente é rebelde, né? Eu tive meu encontro com Deus, por exemplo, com 18, 19 anos, mais ou menos, que eu fui num encontro com Deus, e foi no meio de uma mata também, né? Você falou que foi no monte. Nesse encontro era um encontro de homens, só tinha homem na chácara, e eles ligaram uma caixa de som bem alto, assim, com o louvor do David Keelan, e eles falaram assim: ó, vocês vão entrando na mata e vai fazendo uma oração, conversando, escutando o louvor. Eu lembro que nesse dia, nossa, eu chorava igual criança, e eu senti mesmo a presença de Deus naquele dia, e vi que tem uma coisa acima de nós, né? Então, Deus transforma, né? Esse é o motivo da palavra, que Deus, ele nos transforma de várias maneiras, né? E cada um individualmente vai ter o seu encontro com Deus de uma maneira única, né? Pode ser, às vezes, um dia você estiver dirigindo, às vezes uma música que você escuta, Deus começa uma transformação na sua vida a partir daquele momento. O Felipe estava me contando, por ele nascer num lar cristão, né? E já conhecer a palavra desde criança, e o pai era pastor, queria que ele trabalhasse na igreja, queria que ele cantasse na igreja. Você gostava da música já, né? Ou foi uma coisa assim um pouco forçada? Não, gostava. Era algo assim que eu não gostava de ter a responsabilidade de treinar tantas horas por dia. Mas a música fazia parte de mim já. Não, que legal. E até hoje ele toca num GC que eu já participei. E você tá tocando lá ainda? Tô. Que maravilha. Você toca qual instrumento? Violão? Violão. Então, ó, e até hoje ele tem transbordado na vida das outras pessoas através da música, né? E hoje ele entende que
não é ele, né? Ele tá levando a palavra de alguma forma, porque a música, ela mexe com o nosso sentimento, mexe com o nosso coração, e é uma maneira da palavra de Deus entrar na sua vida também, né? Alguns é pela Bíblia, outros escutando uma pregação, e às vezes uma pessoa que não conhece a Bíblia e nunca escutou uma pregação, mas escuta uma música gospel e gosta muito, e aquilo penetra, né, na vida dela de alguma forma.